Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, vamos iniciar nossa semana pedindo ao Senhor para nos abençoar, nos dar uma semana cheia de vitórias, cheia de bênçãos, cheia de paz e cheia de cura. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer as atividades hoje lá no livro de português, ó. Textinho para vocês, que eu sei que vocês gostam. O texto é muito legal e todo mundo já conhece. A gente vai ler o texto do João e Maria. O texto do João e Maria é um conto. Lembra que eu já expliquei para vocês na sala de aula que era conto? Contos são textos que existem elementos fantásticos, elementos extraordinários, coisas que a gente não vê no nosso dia a dia, toda hora, todo dia, ou às vezes coisas que nem a gente vê, é apenas a nossa imaginação. Por exemplo, no texto do João e Maria, nós temos alguns elementos fantásticos, e eu posso citar dois para vocês, que é, primeiro, a casa da bruxa, a casinha feita de doces, uma casa onde moram pessoas e ela é toda feita de doces. Alguém conhece na vida real uma casa toda feita de doces? Onde as pessoas moram? Acredito que não. Então é um elemento que fantástico, extraordinário, né? É um conto, né? Um texto com um conto extraordinário. E também temos a própria bruxa, porque bruxa de verdade não existe. Então, ele é um elemento fantástico. A bruxa é um elemento fantástico, diferente, extraordinário. Essa resposta que a Mi está falando para vocês, essa dica, já é a resposta aqui da letrinha A, da página 66. Que a leitura está na página 65, 66 e tem uma perguntinha aqui na letra A da 66. Então, prestem atenção que essa dica que a Miss deu já é uma dica de um elemento dois elementos fantásticos que a gente tem nessa história. Dois elementos que podem dizer que é um conto. Posso falar para vocês também que conto geralmente se usa animais que falam. E aí a gente sabe que na vida real os bichinhos não falam. Eles latem, eles miam, mas eles não falam. E aí geralmente tem o lobo mau, tem aquela historinha do lobo mau, que o lobo fala com a menininha com a chapeuzinho vermelho. Tem do patinho feio, o gato de botas, que é um gato falante. E a gente sabe que na vida real os bichinhos não falam. Então, normalmente, lá nos contos, sempre tem um bichinho que fala. Entenderam? Então, esses são os contos. E hoje a Miss vai falar para vocês como a gente pode dividir um texto. Nós temos feito bastante atividades com texto. A Miss pede para fazer um textinho, uma redação. E hoje a Miss vai falar um pouquinho como a gente pode dividir os textos. E está lá na página 67. Então, preste atenção para na hora de vocês fazerem, para que vocês não tenham dúvidas. A gente sempre inicia um texto com a introdução. Então, quando eu estiver pedindo assim, ó, dê a introdução do textinho do João e Maria, vocês vão dar o início, porque o início do texto chama-se introdução, tá? Aquele primeiro parágrafo todinho, quando acabar o ponto final, vocês já vão saber que aquele ali é o início do texto. Muitos de vocês já sabem que muitos textos começam com era uma vez, não é? Um certo dia. Então, o início do texto se chama introdução. Depois, essa é a primeira fase do texto. Lembra que eu falei que é dividido em 3 vezes, 3 partes. A segunda, a gente chama de clímax, que são as partes mais emocionantes, mais importantes, onde a gente está conhecendo tudo o que está acontecendo no nosso texto. São as partes bem importantes. E aí a gente chama de clímax. A terceira fase e a última é a conclusão, onde a gente acaba um texto, onde a gente fica sabendo o que aconteceu dentro daquela história, dentro daquele textinho. Então, a gente tem 3 partes um texto, ela é dividida em 3 partes. Introdução, clímax e conclusão, tá bom? E essas dicas que a Mi está dando, vocês guardem bastante para na hora de exercer essas atividades aqui, tá? Que é na página 67 que vocês vão fazer.
68. Depois tem um textinho pequenininho também que vocês já conhecem, que é do Pinóquio, que tem outro elemento fantástico aqui, que é um boneco de madeira que fala, que ele vira um menino de verdade, e aí é um elemento fantástico. E aqui na página 70, vocês vão ter que dividir também. Aqui vai dizer para a tia qual é o início do texto do Pinóquio, qual é o clímax, a parte emocionante e a conclusão. E lá no final você vai dizer para a tia, que eu já dei a dica aqui do boneco de madeira que fala e virou um menino, que vai dizer quais os elementos fantásticos. Entenderam? Porque esse conto, esse textinho também é um conto. Então, a gente vai fazer da página 65 até a página 72, 65 a 72, que são todas as paginazinhas falando de contos e daquelas 3 partezinhas que se divide o texto. Clímax, introdução, clímax e conclusão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida minha está aqui para tirar de vocês. A gente vai ter a nossa aulinha online. Espero por vocês lá, porque eu quero ver o rostinho de cada um de vocês, tá bom? Ótima semana e que Deus nos abençoe. Amém?